Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma EBD no Lar. É um prazer ter você aqui comigo neste dia para aprender mais da Palavra de Deus e assim colocar em prática isso que nos traz tanto proveito e é tão maravilhoso para as nossas vidas. Para começar, eu te convido a estar nas suas mãos com a Bíblia, a revista, e para você anotar uma caneta e um caderno. Isso é muito bom, vai valer demais para o seu aprendizado, ok? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. O tema de hoje é caráter, a melhor herança. E o texto bíblico que nos dá base para falar sobre esse assunto está lá em Lucas, capítulo de número 12, do versículo 13 ao versículo 21. Abre aí a sua Bíblia, eu te convido a me acompanhar nessa leitura. Assim diz a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores ainda, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e os teus bens preparados, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O assunto hoje é que a melhor herança que se pode receber de alguém é o caráter. É os ensinamentos, são os valores que essa pessoa deixa. Quando nós falamos de herança, muitas das vezes, as primeiras coisas que vêm à nossa mente é o dinheiro, os bens materiais, mas para um verdadeiro cristão, essa palavra herança, ela vai muito além. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o que é herança para o verdadeiro cristão. Primeiro eu quero começar falando com você sobre os objetivos da nossa lição. Quando nós terminarmos essa aula de hoje, nós temos como objetivo que você possa conceituar o que significa caráter, depois explicar sobre herança material e herança espiritual, e por último, nós vamos fazer um alerta sobre a avareza. Tudo bem? Então vamos lá para o primeiro objetivo desta aula, vamos conceituar o que significa a palavra caráter. Você sabe o que significa caráter? Se você não sabe, você pode procurar num dicionário. Mas eu trouxe aqui comigo o significado e eu quero falar para você em rápidas palavras e de maneira bem direta o que significa caráter. Caráter são características morais. É a forma como você age diante das situações da vida. Aí você olha para mim e diz assim: mas o que é caráter, irmão Neemias? Caráter são as características morais de uma pessoa. É a forma como ela age diante das situações. Talvez você se pergunte: o que são características? Sabe, quando alguém pergunta para você quais são as características físicas de alguém, você vai falar o quê? Cor dos olhos, tamanho do cabelo, cor da pele, e assim também são as características morais, mas elas estão mais relacionadas à questão da personalidade da pessoa. Se a pessoa é bondosa, se a pessoa é amorosa, pacificadora e outras coisas mais. Quando a gente entende isso, então a gente pode avaliar se uma pessoa tem um bom caráter ou se uma pessoa tem um mau caráter. O bom caráter está relacionado às atitudes boas que a pessoa toma. E quando uma pessoa tem um mau caráter, infelizmente algumas são assim, são aquelas pessoas que têm atitudes ruins e que preferem prejudicar outros do que beneficiar a todos os que estão em sua volta. O melhor exemplo que nós temos de alguém de um excelente caráter é o nosso próprio Senhor Jesus. Ele tinha um caráter, ele tem um caráter maravilhoso, e é isso que ele quer dos seus seguidores. Lembra o que Paulo disse à igreja de Corinto? Ele disse: sede meus imitadores, assim como eu imito Cristo. Ou seja, tenham um caráter de Cristo, pois ele é o melhor exemplo em todas as situações.
Eu tenho uma pergunta para te fazer. Em uma situação onde o teu caráter é testado, qual é a tua atitude? O que você faz? Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a sua mãe ou seu pai peça para você ir no supermercado. Quando você chega lá, sem querer, a moça ou o rapaz do caixa te passa um troco a mais. E aí, o que você faz? Você leva esse troco a mais e diz, a culpa não foi minha. Foi a moça, o rapaz lá do caixa que me passou troco a mais. Eu tenho que saber lidar com as coisas da vida, quem é esperto se dá bem. Ou você olha para ele e diz, olha, o troco que você me passou está errado, veio a mais, eu tenho que, na verdade, lhe devolver. E aí? Você toma uma boa atitude ou uma má atitude? Se você tem o caráter de Cristo e está em busca disso, tome a atitude correta, devolva o troco. E não só nessas situações, em várias outras da vida. Tá ok? Então vamos para o nosso segundo objetivo. Vamos lá entender qual a diferença entre uma herança espiritual e uma herança material. Mas o que isso tem a ver com caráter? Eu digo para você, o caráter ou os valores do reino é aquilo que nós recebemos das pessoas que estão a cuidar das nossas vidas. Muitas das vezes nossos pais, nossos pastores, professores, aqueles que nos acompanham. E quando nós recebemos isso, nós precisamos entender, é a melhor herança que existe, é a herança que nos leva para o céu, é a herança que nos direciona para mais perto de Deus. E aí eu te pergunto, o que você tem recebido? Coisas boas ou coisas não tão agradáveis assim? Mas eu quero te explicar melhor sobre herança. Há uma herança espiritual e há uma herança material. Como eu disse anteriormente no início da nossa aula, a herança material muitas vezes é relacionada à questão do dinheiro, à questão dos bens, à questão do que você recebe. E aí, ela é diferente da herança espiritual, porque a herança espiritual é aquilo que nós recebemos de ensinamento, de valores que estão relacionados ao reino de Deus. Lembra quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, que ele diz, venha o teu reino, ou seja, as coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. E essa é a melhor herança que um pai pode deixar para um filho, que uma mãe pode ensinar para os seus filhos. É a melhor herança que nós podemos receber, a herança espiritual. A herança material está sujeita a acabar, ela pode terminar em algum momento. E se apegar a essa herança é perigoso. As pessoas que amam os bens materiais como se fosse tudo o que elas têm na vida, correm o risco de se afastar de Deus. E quanto mais distante de Deus essas pessoas estiverem, mais elas poderão pecar. E aí elas poderão prejudicar a si mesmas e a todos aqueles que estão à sua volta. E mais grave ainda, elas desagradam a Deus, que é santo e justo. Mas além disso, há um outro problema. A herança material em relação às coisas que vêm de Deus é muito pequena. Não tem como se comparar aquilo que recebemos de Deus com aquilo que pertence a esse mundo. E a gente precisa se desapegar dessas coisas. Lembra o que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, ou seja, as coisas que são daqui deste mundo, vão ser acrescentadas. Então eu digo a você, se você tem que buscar algo, busque as heranças de Deus, pois elas são maravilhosas. E elas também vão trazer riquezas para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor. Lembra o versículo que eu li? Lucas 12, e eu quero que você atente agora para o último versículo, versículo de número 21. Diz assim, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, voltando agora naquela parábola que Jesus falou, ele contou um fato de um homem que tinha um campo e naquele tempo aquele campo ele produziu muito. Só que aí nessa produção, o coração daquele homem ficou avarento. Aquele homem olhou para o seu campo e também olhou para o lugar onde ele guardava os seus bens, as suas finanças, a sua agricultura e disse, está pequeno, precisa aumentar. Já sei o que eu vou fazer. Vou destruir e vou refazer maior para poder guardar tudo isso que está vindo. E ele disse que depois que ele fizesse isso, então ele iria descansar, iria olhar para os seus bens e iria aqui dizer que tudo aquilo era o que existia de melhor. E ele poderia gozar, ele poderia gastar tudo com o seu prazer.
Só que aí Jesus vai repreender aquele homem. Por quê? Porque o coração daquele homem agora estava nos seus bens e não em Deus. Está escrito que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Como assim? Eu digo para você, e nós chegamos ao terceiro ponto da nossa lição. Avareza, não. Tome cuidado com os perigos da avareza. A pessoa que ama o dinheiro, ela prefere gastar ele com as coisas deste mundo e para o seu prazer. E para ter esse dinheiro, não importa o que é necessário. Ela vai em busca de todas essas coisas. Só que nós aprendemos com a Bíblia. Há um perigo em amar o dinheiro. Porque quando alguém ama o dinheiro, ele corre o risco de se esquecer de Deus. E amando o dinheiro, ele vai fazer com que o dinheiro seja o seu Deus. Certa vez eu escutei de um pastor e ele disse: o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo Deus. E isso é a mais pura verdade. Há pessoas que olham para os seus bens e têm eles como Deus. E Deus não quer que o dinheiro venha dominar a nossa vida. Nós devemos usar os bens para abençoar aqueles que precisam ser abençoados e para ajudar aqueles que precisam. Então eu te digo, ame mais a Deus e com toda certeza, Ele que cuida das nossas vidas, nos dará o que nós necessitamos. E esse é o nosso terceiro ponto. Não devemos ser avarentos. Eu sei muito bem que nos dias em que nós estamos vivendo, ter as coisas é melhor do que ser alguém. Isso é uma filosofia errada que o mundo de hoje está nos ensinando. Mas como nesta manhã nós estamos fazendo o uso da palavra de Deus, então nós devemos atentar para aquilo que Deus nos ensina. A amar a sua palavra, a amar Ele e buscar as coisas que vêm dos céus. É por isso que a melhor herança que os pais podem deixar para os filhos e que os filhos podem receber dos seus pais é a herança espiritual. São as coisas que vêm dos céus. Então, se você tem que buscar algo, busque aquilo que vem de Deus. Reflita, o que você está recebendo dos seus pais? Pensou? Então eu te digo, busque o que é melhor, busque o que eles estão lhe ensinando, busque obedecê-los, busque a herança que vem de Deus. Isso vai abençoar a sua vida e isso vai abençoar aqueles que estão ao seu redor. Avareza não. E a melhor herança que você pode receber dos seus pais, com toda certeza, é o caráter deles. São os valores do reino. Busque isso. Deus tem mais para a sua vida. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui durante esse tempo que nós aproveitamos para aprender mais da palavra de Deus. Eu te convido, vem comigo e vamos aprender mais na próxima aula. Eu te espero lá. Deus te abençoe.